Olá a todos, sejam bem-vindos a esse mini curso de dicas para escrever projetos de pesquisa de sucesso em nanobiotecnologias e nanomedicina. Inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente a toda a comissão organizadora do evento, que brilhantemente vem organizando isso ao longo dos anos, a toda a comissão, especialmente ao professor Dr. Luciano, por essa oportunidade de apresentar parte do meu trabalho juntamente a vocês nesse Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Bom, quais são as principais causas, né, os fatores que levam a que você tenha sucesso na obtenção de um financiamento? E hoje eu vou falar um pouco para vocês, baseado na minha experiência de algumas décadas, ao longo do tempo, trabalhando com a parte de inovação, pesquisa científica, biotecnologia e nanobiotecnologias. Bom, o que leva um projeto a ser transformador, ou seja, um projeto que traga benefícios, que traga insight para a sociedade. Então, hoje, nesse momento, eu vou falar um pouco mais para vocês sobre como desvendar esses mistérios da aprovação de projetos, tanto em nanobiotecnologias como também em nanomedicina. Obviamente, a gente sabe que é um caminho árduo, porque é uma área extremamente competitiva, é uma área concorrida, mas que a gente tem ali os entremeios, e eu quero falar para vocês o que eu gostaria de ter ouvido algumas décadas atrás, quando eu comecei a minha pesquisa, né, o meu trabalho nessa área. Então, são dicas que eu vim acumulando ao longo do tempo com toda essa experiência. E é exatamente isso, como é esse caminho, como que a gente transporta de um espaço para o outro, tendo sucesso nessa obtenção de financiamentos. Como que a gente atravessa e constrói essa ponte da onde nós estamos para onde nós queremos ir. Bom, nós sabemos que projetos em nanobiotecnologias, né, e nanomedicinas, a gente está trabalhando com escalas nanométricas. Escala nanométricas, aqui só para a gente não ficar muito repetitivo, você já tem conhecimento desse gráfico. A gente está falando aí de dimensões na ordem de até 80 mil vezes menor do que o diâmetro do nosso cabelo. Então, são estruturas extremamente pequenas. E o importante é a gente entender quais ferramentas a gente pode lançar mão para poder trabalhar essas tecnologias. Mas hoje o nosso foco especificamente é como que a gente tem sucesso, quais são as principais dicas para a gente ter obtenção de financiamento no nosso projeto. Bom, aqui um resumo do que vai ser falado hoje. Eu vou falar um pouquinho como é que está esse cenário de biotecnologias, essa big picture, quais são os pilares de ouro. Vou passar para vocês 5 chaves que são fundamentais, que fazem parte para que você consiga transpor essa ponte da onde você está até o sucesso do teu projeto. E também vou dar dicas para vocês de quais são os erros fatais, os campos minados, o que vocês devem evitar para que o projeto de vocês tenha problema, seja reprovado. Bom, é importante a gente entender a big picture, né? Como é que está esse cenário? É um cenário altamente promissor, esse cenário das nanobiotecnologias e nanomedicinas. Para a gente ter uma ideia, no mundo, né? Falando desses avanços e desafios, o mercado global ele está atingindo mais de 300 bilhões de dólares, essa projeção para 2025. E isso inclui oncologia, nanosensores, medicina personalizada, inteligência artificial voltada para todo esse diagnóstico e esses testes rápidos. Isso quando a gente fala em nanomedicina, mas também tem a parte agrícola, com melhoramento de plantas, melhor absorção de nitrogênio, também tem a parte ambiental, que seria de biorremediação, a parte de detecção de contaminantes ambientais. Então, é um mercado extremamente promissor e amplo para quem quiser ter interesse em atuar nessa área, na busca de novos projetos e desenvolvimento. Obviamente, tem desafios, né? Quais são esses desafios? Altos custos, como são tecnologias avançadas, como toda tecnologia no início, ela tem um alto custo, porque ela ainda está em processo de desenvolvimento ou teve um grande investimento e ainda não se teve o retorno. Então, isso é natural.
A gente pode imaginar, fazendo um paralelo muito simples, celular, por exemplo, telefonia móvel, algumas décadas no Brasil, no mundo, enfim, era quase que inacessível, poucas pessoas tinham acesso. A gente tinha telefone fixo, né? Eu sou da época que muita gente aqui também que está ouvindo esse mini curso é da época do telefone fixo. Então, o advento de novas ferramentas, de internet, de telefonia móvel, foi barateando essas tecnologias. Da mesma forma, nanobiotecnologias, bioengenharias e biotecnologias. Ao longo do tempo, elas vão sendo barateadas, elas vão se tornando acessíveis, porque o investimento inicial já foi feito. Mas é importante a gente entender que, além desses desafios dos altos custos, tem também a questão da regulamentação, que é rígida. Tem também a questão da translacionalidade para o mercado, ou seja, o que está sendo desenvolvido vai para o mercado, as pessoas vão ter acesso. Então, esse é um dos grandes desafios, só para a gente entender melhor o cenário. E o Brasil, ele tem um grande potencial nessa área, exatamente porque ele tem grandes laboratórios, né, que são referências, por exemplo, o Elinano, os INCTs, que são os Institutos Nacionais de Ciências e Tecnologias espalhados aí pelo Brasil, diversos polos com excelentes grupos de pesquisa desenvolvendo diferentes projetos para diferentes aplicações, universidades também que atuam nesse desenvolvimento. E quanto à questão de inovação, né, desse potencial que o Brasil tem, nós temos, por exemplo, drug delivery, que seriam segmentos de liberação controlada de fármacos, biosensores para doenças infecciosas, biosensores também na parte ambiental, na parte agrícola, e também a gente tem desafios aqui no Brasil, que é o quê? A baixa interação da translacionalidade, ou seja, o que está sendo desenvolvido nas universidades vai para as empresas e depois isso vai para a população, vai para o mercado de trabalho. Como é que é isso? Então, esse é um dos desafios que a gente tem no Brasil. E também pouco investimento, né, da questão privada, exatamente por essa insegurança desse conhecimento que é mais avançado, e as lacunas regulatórias. A gente não tem ainda tanta regulamentação por ser uma área relativamente nova. Mas também, em contrapartida, a gente tem as oportunidades, que são o quê? As parcerias internacionais, fortalecimento de novas empresas, as startups, que são os chamados unicórnios, de repente, empresas que produzem grande quantidade de conhecimento, de produto, e isso vira um faturamento massivo, considerável, e isso é bastante interessante. Também nós temos oportunidade de converger essa nanobiotecnologia, tanto ambiental quanto agrícola. Então, dando uma olhada assim por alto nesse cenário, eu posso dizer que tem os desafios, tem as oportunidades e também a gente tem essa visão de tentar enxergar as parcerias que são fundamentais nesse tipo de investimento. Então, concluindo toda essa área de nanobiotecnologia, bioengenharia e biotecnologias, existe um grande potencial e é importante entender que a integração entre universidades e mercado de trabalho, ou seja, as empresas, é fundamental, assim também como as parcerias internacionais, para que a gente consiga desenvolver produtos e ter sucesso. E qual a importância, agora a gente indo direto ao ponto, né? Qual a importância de um projeto bem escrito? Gente, se nós pararmos para pensar, muitos projetos são brilhantes, são maravilhosos, mas infelizmente acabam ficando na gaveta, né? São esquecidos, exatamente porque eles não estavam bem escritos. Por que esses projetos bem escritos eles são rejeitados? Exatamente por causa dessa competitividade. Existe uma grande competitividade no mercado de biotecnologia e nanobiotecnologias, bioengenharias. Então, se o projeto ele não estiver bem estruturado, é provável que você não consiga ter sucesso, obter seu financiamento ou sua bolsa de pesquisa. Mas de uma maneira prática, como é que isso funciona?
Vou dar um exemplo aqui de um título de um projeto aprovado e de um projeto reprovado. Um projeto reprovado, por exemplo, uma dica, tá? Não que esse projeto foi reprovado, é só uma dica. Investigação sobre nanopartículas aplicada ao câncer. Dá para entender que é objetivo, que é direto. Agora, olha a diferença de um outro de um projeto com um título mais objetivo, né, específico, que é criação de nanotransportadores lipídicos com sensibilidade ao pH para administração seletiva de desoxirribosina em células cancerígenas. Então, tem uma diferença, ele passa a ser altamente específico. Bom, e aqui, entrando diretamente nos pilares de ouro, né? Quais são as chaves para que o seu projeto ele se torne irresistível? Principalmente, a gente tem uma estrutura. Essa estrutura, ela tem que ser clara, tem que ser uma estrutura vencedora. Imagina um diamante que você precisa lapidar. É assim o teu projeto. Um diamante que precisa ser lapidado. Então, quais são esses pilares? Essas 5 chaves. Primeiro, clareza. Tem que ser muito claro o projeto que você vai apresentar. Segundo, relevância com as tendências tecnológicas. Terceiro, precisão nos objetivos. Quarto, qualidade metodológica. E quinto, capacidade de execução. E agora, ao longo, né, desse mini curso, eu vou detalhar cada uma dessas chaves, desses pilares, para que você tenha sucesso no seu projeto. Quando a gente fala de clareza, a gente tem que pensar numa comunicação eficaz na escrita, ou seja, você tem que ter um storytelling científico. Esses títulos, esses resumos que você for desenvolver, eles têm que capturar, eles precisam ser magnéticos. Então, é fundamental que você diga qual é o benefício potencial, né, que a sua descoberta vai trazer para a vida das pessoas ou para o progresso científico. Qual é o gap que você está cobrindo, né? O que você está trazendo de benefício? Então, existe uma fórmula básica que é qual é o problema, né, que você está se propondo a resolver, qual é a solução inovadora e qual o impacto que isso vai ter para a sociedade. Então, isso é de interesse, extremo interesse da banca avaliadora, ou seja, quem vai julgar o teu projeto e fazer o financiamento dessa tua proposta. Então, a importância do título, assim como o resumo, ele é a porta de entrada, é o chamariz, é ali a cereja do bolo que vai fazer com que os revisores queiram se interessar pelo teu trabalho e ler o teu projeto até o final. Por exemplo, existe diferença entre você colocar um texto completo e um texto claro. Qual é a diferença do texto completo para um texto claro? O texto completo, você coloca todas as informações, às vezes até informações que não são necessárias naquele momento. Mas um texto claro, ele traz as informações objetivas. E é isso que a banca avaliadora busca. Então, você tem que escrever de uma maneira que você seja entendido, que as pessoas te entendam, imaginando que essas pessoas podem não ser especificamente da tua área. Então, é interessante evitar jargões desnecessários, frases longas. Por exemplo, o que seria um jargão desnecessário? Eu lembro que há algum tempo atrás, algumas décadas, quando a gente fazia quantificações imunológicas, a gente falava de platô imunológico. Platô, apesar de ser uma palavra muito comum na área de imunologia, acabou se tornando um jargão. Então a gente tem que ter cuidado com alguns jargões, ok? E frases muito longas também. Como se diz, se você não souber explicar de uma maneira simples, significa que também você não entendeu. As coisas têm que ser simples e objetivas, ok? E enxergar também, é super importante enxergar o avaliador como um investidor anjo, ou seja, ele vai investir, mas ele também
quer ter o retorno daquilo que ele está investindo. Então, não podemos mais ter a mentalidade de que num projeto de pesquisa o dinheiro vem como se a gente não soubesse de onde vem. Esse dinheiro ele é financiado pelos nossos impostos. Então, a gente tem que ter essa consciência de trazer esse retorno também para a sociedade, ok? Bom, um outro pilar, uma outra chave é a relevância, o alinhamento estratégico, ou seja, SMART. E eu vou explicar essa sigla para que vocês memorizem isso, que isso é super importante. E tem que ter, é fundamental ter um alinhamento estratégico com as tendências tecnológicas. Bom, quando a gente fala, né, de observar essa técnica SMART, o que significa isso? O seu trabalho, ele é específico, ele é mensurável, ele é alcançável, ele é relevante e ele é temporal. Então, se você seguir essas siglas, né, o SMART, você já tem grandes chances de sucesso também. Então, o teu trabalho ele tem que ser específico, ele tem que ser direcionado. O que exatamente você está fazendo? Ele tem que ser mensurável. Eu posso quantificar qual é o resultado disso? É alcançável? Eu consigo atingir esse objetivo? Em quanto tempo? Ele é relevante? Vai ter funcionalidade para a sociedade, né? Ou seja, vai ter esse retorno que eu acabei de falar, já que foi investido um valor, e ele é temporal. Existe um tempo onde você começa, tem um meio termo e você vai concluir esse projeto. Então, todos esses fatores, eles precisam ser observados, ok? E tem, obviamente, que está conectado com o futuro, como eu disse, um alinhamento com as tendências tecnológicas, né? E quais são essas grandes tendências hoje, essas ferramentas? Inteligência artificial, se é possível você utilizar a inteligência artificial, porque daí você minimiza custos ou até mesmo experimentos que você poderia desenvolver em laboratório através de softwares e ferramentas de inteligência artificial. Você já tem uma pré-quantificação do que você está fazendo. Terapias gênicas também são fundamentais. A gente pode fazer uso de genoma, pode fazer edição genômica. É super importante isso, né? Por exemplo, acabou de sair agora um trabalho publicado na Science de um grupo, inclusive, de pesquisadores aqui da nossa universidade, da USP, que fez um mapeamento genético da população brasileira, né? E foi demonstrado nesse experimento que a gente tem grande influência europeia, nós já sabíamos disso, mas nós não sabíamos como era essa miscigenação e em que período isso aconteceu especificamente, e que isso foi uma introdução extremamente europeia, apesar de ter também uma parte de miscigenação indígena e também africana, ali datada do tempo da escravidão, por volta de 1750, 1780. Esse estudo ele declara melhor isso. Mas o que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, essa miscigenação ela ocasionou mutações no genoma que traz doenças que não são tratáveis com os medicamentos que a gente tem. Então, olha que interessante. Adianta a gente falar de nanobiotecnologias, nanomedicina, desenvolvimento de drug delivery, sendo que a gente tem mutações e doenças inseridas no genoma que não funcionam com a medicação que funcionaria para a maioria da população. Então, olha o quão específico a gente está caminhando, e isso a gente consegue graças, por exemplo, à inteligência artificial, terapia gênica, mapeamento genético, né? E posteriormente também com o uso de biosensores. Então, é super importante a gente ter essa mentalidade do uso de tecnologias e ferramentas avançadas. E é lógico, essa inovação do projeto que a gente vai desenvolver, ela tem que ter um propósito. E é esse propósito que vai encaminhar na justificativa do teu projeto, que vai fazer com que ele seja vendável, ou seja, que você receba o financiamento. E aí a pergunta que fica na cabeça dos investidores, né, dos órgãos de fomentos é: por que financiar agora? Então, a tua inovação, ela vai ser alguma coisa que você está criando do zero? Por exemplo, nós já fizemos mapeamento genético, mas chegou nesse nível de entender esse mosaico gênico, essa miscigenação e direcionar isso para medicamentos, para fármacos específicos? A gente não tinha toda essa dimensão.
toda essa informação, esse tratamento de dados? Bom, então, novamente, a inovação não é você criar a roda, você reinventar a roda, mas você melhorar o que já existe. Isso também é inovação, isso faz parte. Então, por exemplo, uma nova aplicação, uma combinação de um fármaco, uma melhoria significativa no tempo de resposta desse fármaco, como eu acabei de citar nesse exemplo, né? Do mapeamento gênico que foi feito, que foi publicado agora nesse mês, né, de junho, agora de maio de 2025, mostrando a miscigenação e como essa mistura que nós temos aqui no Brasil, que não existe em lugar nenhum no mundo, né, no planeta não tem isso, somente no Brasil, exatamente por conta de todo esse processo histórico que nós já sabemos, né, de escravos e de europeus colonizando o nosso país há alguns séculos atrás. Então, a gente ter essa visão do genoma e conseguir desenvolver ferramentas e novos fármacos sendo específico para isso, isso é uma grande porta de entrada aí de projetos que têm chance de ser aceito e ser financiado. Então, por exemplo, né, como eu estava dizendo, nanopartículas que sejam mais estáveis, menos tóxicas, medicamentos que sejam mais específicos, porque, como eu disse até agora, nós tínhamos medicamentos que não funcionavam para todo mundo por conta dessa diferença genética, desse mosaico gênico que nós temos aqui na população no nosso país. Então, o segundo pilar para que um projeto seja aceito é relevância e alinhamento com as tendências tecnológicas. Nós temos que ficar de olho nisso. Bom, um terceiro pilar seria a precisão nesses objetivos, né? Então, assim, os avaliadores, eles não têm tempo para tentar adivinhar o que você está escrevendo, né? Então, a sua meta, o seu objetivo no projeto, ele tem que ser extremamente claro. Lembrando, né, do que nós falamos da técnica SMART, né? Ele tem que ser mensurável, ele tem que ser específico, ele tem que ser direcionado, ele tem que ter um tempo de desenvolvimento, tem que ter relevância, né? A gente tem que observar todos esses processos. E o nosso objetivo num projeto, a nossa meta, ela tem que estar clara como um cristal, como uma água, ela tem que ser poderosa nesse aspecto. Como eu disse, o avaliador, ele não dispõe de tempo para tentar adivinhar o que você está querendo, e às vezes ele nem tem experiência específica sobre aquilo, e aí você tem que imaginar que você precisa falar com uma pessoa que está analisando o trabalho, que vai fazer esse investimento, por exemplo, um investidor anjo, e ele não tem tanto know-how naquilo. Então, quanto mais específico for o seu objetivo, melhor. Então, a gente deve evitar, por exemplo, pretendemos investigar a molécula, a nanopartícula X ou a nanopartícula Y. O que é mais interessante a gente dizer no projeto? Nossa meta é criar e testar nanopartículas de base polimérica para dispensão gradual do medicamento Y, com o intuito de elevar a sua performance terapêutica em estudos pré-clínicos da enfermidade XYZ dentro de um período de 24 meses. Então, vocês conseguem enxergar a diferença? Eu estou falando o que vai ser utilizado, para que vai ser utilizado e em qual período eu estou esperando essa resposta. Então, tem que ser muito nítido e tem que ser também específico nessa área de especialização. Sem que uma pessoa, por exemplo, que não seja da área, ela não tenha que ter tanto esforço para conseguir entender o que nós estamos querendo dizer. Um quarto pilar também chave é a qualidade metodológica, né? Como é essa qualidade metodológica, a viabilidade, né? Se essa metodologia é robusta, se ela é firme. Então, é importante a gente também inserir gráficos e informações, né? Colocar cronogramas, fluxogramas, de onde nós estamos, aonde nós queremos ir, qual é o passo que nós vamos avançar, colocar um timeline nisso, lembrando novamente, né, do método SMART, né? Em quanto tempo nós vamos desenvolver, em que período nós estamos no desenvolvimento desse projeto. Então, os gráficos, as imagens, elas são fundamentais
para ilustrar o que está acontecendo e não somente para decorar ou tornar o texto mais complexo e poluído. A gente tem que ter esse cuidado também. E aí, nesse pilar, né, nessa chave que é a qualidade metodológica, a gente tem que justificar por que nós escolhemos aquela metodologia, colocando clareza na coleta e análise dos dados e como que nós vamos tratar essas informações. Isso é fundamental, porque produzir dados por produzir não é tão complexo. Agora, como a gente vai interpretar, como a gente vai entregar essas informações, isso é fundamental. É por isso que o avaliador vai ou não aprovar e financiar o teu projeto. Ele vai cumprir um gap, ele vai trazer informação relevante ou são somente mais dados massivos jogados ali para mais informação sem você saber como lidar com isso. E isso não é interessante. E aí, mais uma dica de ouro, né, dentro dessa chave, desse pilar, que é o quarto pilar, né, de dicas de sucesso para você escrever o seu projeto, eu digo que é você ter um plano de contingência, uma análise dos riscos que você está desenvolvendo. Isso é fundamental. Bom, imagina se você não tem um plano de contingência. Você está desenvolvendo um projeto e aí você não coloca ali, por exemplo, se você tem uma segunda opção de equipamento ou se aquele equipamento quebrar, como que você vai processar a tua análise, se você tem parceria, se você tem colaborações científicas, ou se você pode, por exemplo, guardar esse teu produto, essa tua molécula que você está desenvolvendo e processá-la posteriormente até que você consiga resolver, solucionar o problema do seu possível equipamento quebrado. Isso são exemplos assim superficiais nesse sentido, mas isso inclui também análise de vistoria do teu laboratório, se ele tem condições de desenvolver aquela molécula, aquela partícula, se ele tem estrutura, se caso precise de uma refrigeração, você tenha mais de um equipamento para guardar aquilo, ou não, em que período você tem. Então, isso também é fundamental. E aí, para finalizar, né, esses pilares, essas dicas de ouro, né, essas chaves para que você obtenha financiamento, para que o teu projeto tenha sucesso, é a capacidade de execução, ou seja, a equipe, a estrutura, a infraestrutura, ela tem que ser forte. Teu laboratório tem equipamento, os profissionais envolvidos, eles têm os seus registros nos conselhos de classe, CRBio, CRM, enfim, tem publicações na área, mas a publicação por si, ela também não é um índice tão interessante para o avaliador. O que ele vai ver é a tua experiência prévia na área, que nem sempre está relacionado com a publicação. Então, uma coisa que o avaliador vai questionar é: a sua equipe consegue executar? Eu posso colocar investimento no teu projeto? Então, esse é o pensamento, esse é o olhar. É lógico também que é fundamental você destacar os projetos e as experiências chaves relacionadas com esse pedido de financiamento. E se você tem parcerias estratégicas espalhadas não só em outros laboratórios, mas também pelo mundo, né, com outros grupos de pesquisa fortalecidos. Então, isso é fundamental. E aí, para a gente encerrar, né, as dicas de como obter sucesso nos teus projetos, né, de financiamento, também você deve evitar os erros fatais, que é o quê? O copy-paste, você pegar um projeto anterior e copiar, né, o objetivo ser nebuloso, não ser claro nos seus objetivos, desalinhamento com o edital, ou seja, você escrever uma coisa que não tem nada a ver com o que o edital está pedindo, colocar um orçamento irreal ou inflado, né, pedindo coisa além do que é ou abaixo do que é. Se você colocar abaixo ou além, o avaliador vai entender que você não tem a percepção da realidade financeira. Então, isso é péssimo também, é um critério, é um erro fatal, é um campo minado. Impacto zero, ou seja, o que eu estou desenvolvendo vai impactar a sociedade? Sim ou não? Se não tiver impacto, por que vai ser financiado? Né?
Uma metodologia frágil, ou seja, você não colocou o scope em que passo você está, para onde você quer ir e qual é esse caminho que você está seguindo. Um cronograma, um fluxograma, aquela parte das imagens que eu falei. E uma revisão preguiçosa, o que significa? Significa que você não fez um aprofundamento da literatura para saber qual é esse gap, essa ponte que você está construindo do que não existe, da onde você está até onde você quer chegar. Construir uma coisa necessária para a sociedade. Então, todos esses são fatores fundamentais também, erros que você tem que prestar atenção e evitar se você quer sucesso no teu projeto. E aqui um checklist final, né, que a ideia é que você vá do rascunho do teu projeto até a aprovação ou obtenção do financiamento. Então o problema é estratégico, tem relevância social? Os objetivos, eles são relevantes, mensuráveis, e quantificáveis? A inovação está clara? A metodologia é robusta? A equipe envolvida está preparada? Os profissionais envolvidos estão preparados? Têm experiência? São registrados no conselho de classe? Enfim, tem publicações, conhecimento na área, parcerias estratégicas? O impacto é visível, é translacional, ou seja, você vai pegar um financiamento e você vai entregar um produto, você vai entregar alguma coisa para a sociedade, você vai resolver um problema, né? Ou seja, essa pesquisa ela não vai ficar só limitada a uma publicação, ela vai ter um resultado para a sociedade. E você conseguiu transmitir a sua paixão, o visual nesse projeto, porque é importante também isso, você mostrar que você tem esse envolvimento, esse engajamento de querer concluir o projeto com sucesso. E a revisão ela tem que ser cuidadosa, quantas vezes forem necessárias. E uma dica peça para um colega dar uma olhada no teu trabalho também para que ele possa te ajudar e conferir se não tem nenhum erro e se ele entendeu. E novamente eu gostaria de agradecer a todos os organizadores do evento, que foi brilhantemente organizado, né? E deixar uma frase aqui que toda ciência nada mais é do que o refinamento do que a gente pensa no dia a dia. Então, se a gente pensa assim, poxa, quantas pessoas têm problema de colesterol alto ou de diabetes? Será que é possível fazer uma quantificação ou uma molécula que eu consigo diminuir esses níveis, né, de glicose no sangue dessas pessoas? Então, é mais ou menos por aí. Ou quantas áreas estão contaminadas por mercúrio, diversos contaminantes que nós gostaríamos de retirar? É possível fazer isso? Fazer a detecção disso, um biosensor? Então, esse refinamento, isso é fundamental. Bom, aqui tem os meus contatos, me coloco à disposição. Muito obrigada por terem ouvido e ter participado desse mini curso. Beijo no coração, grande abraço.